Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cristiana e hoje nós vamos conversar um pouco sobre transferência de calor. Essa é a aula inicial do curso, seguindo aí o livro do Encropera, tá? Então seria a primeira aula. Bom, é natural a gente começar um curso de transferência de calor definindo calor, tá? Então calor é a energia transportada ou movida devido a um gradiente de temperatura. Sempre que houver uma diferença de temperatura em um corpo ou em diferentes meios, vai haver transferência de calor no sentido da maior temperatura para a menor temperatura. E a transferência de calor, na verdade, ela faz parte da termofluidodinâmica, que é uma mistura entre a termodinâmica, a mecânica dos fluidos e a transferência de calor. Quando a gente está estudando em uma disciplina, a gente acaba separando os conceitos em 3 disciplinas para tornar mais fácil o entendimento. Então, por exemplo, na transferência de calor, o que a gente está objetivando? Estudar principalmente os mecanismos através dos quais o calor é transportado. Na termodinâmica, a gente está mais interessado em avaliar o efeito que essa transferência de calor tem nas propriedades e na energia do meu sistema. E na mecânica dos fluidos, os efeitos em geral do movimento dos fluidos, mas no processo real tudo acontece ao mesmo tempo. Então, é importante a gente ter em mente isso daí na hora de estudar. Bom, na hora de quantificar a transferência de calor, a gente trabalha com notações. Tá? Então, a taxa de energia, que seria energia por unidade de tempo, é chamada normalmente de Q minúsculo, tá? E a unidade é de taxa de energia. Então, joules por segundo, no sistema internacional, que dá o watt. O fluxo de calor seria o watt por metro quadrado, que é o que? O fluxo é a taxa por unidade de área. Então, o watt por metro quadrado. Transferência de calor ela pode acontecer por diferentes meios. Tá? Então, dependendo de como que a substância está, a gente define os 3 modos: condução, convecção e radiação. O primeiro deles é a condução. A condução é a energia ou calor transferido em um meio estacionário. Tá? Então, é importante a presença de um meio, que pode ser um sólido ou um fluido, mas a regra, né, é que esse meio esteja em repouso. E essa transferência de calor vai das partículas que têm mais energia para aquelas que têm menos energia. Então, aqui está exemplificando, é uma barra sendo aquecida por um lado. Então, o que acontece? Internamente, nessa barra, a gente tem uma série de moléculas ou átomos. E essas moléculas e átomos, elas estão em constante movimento. E a gente sabe, né, que a energia cinética de vibração dessas moléculas é proporcional à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais elas vão vibrar. Então, nesse processo que elas estão vibrando, uma vai se chocar com a outra e vai transferir energia para a outra. E a energia vai daquela que tem mais energia para aquela que tem menos energia, ou seja, aquela que tem uma temperatura mais alta para aquela que tem uma temperatura mais baixa. Então, quando a gente olha aqui de modo global, o resultado líquido é a transferência de calor da maior temperatura para a menor temperatura. E a equação de taxa que rege a transferência de calor é a lei de Fourier. Tá? A lei de Fourier ela fala o seguinte: o fluxo de calor por condução vai ser menos K dt dx. dt dx é o gradiente de temperatura. Então, está aí exemplificado, né, que a transferência de calor ocorre devido a um gradiente de temperatura. Quanto maior o gradiente de temperatura, maior o fluxo de calor. O sinal de menos aqui indica que o fluxo de calor ocorre no sentido da temperatura decrescente. E esse K aqui é uma propriedade térmica, que é a condutividade térmica. Então, a condutividade térmica representa a capacidade de um corpo de conduzir calor. Os materiais que são bons condutores têm alta condutividade térmica, os isolantes térmicos têm baixa condutividade térmica. A taxa de calor ela vai ser a integral do fluxo ao longo da área.
Então, para um fluxo de calor constante, a taxa vai ser menos Ka dt dx, onde essa área é a área perpendicular à direção da transferência de calor. A taxa de calor é vetorial, tá? Então eu tenho um fluxo na direção x, devido a um gradiente de temperatura na direção x, um fluxo de calor na direção y e um fluxo de calor também na direção z. Então aqui, ó, por exemplo, para o sistema de coordenadas cartesianas, o que eu tenho? O fluxo que é duas linhas x, multiplicado pelo vetor unitário y, ou seja, na direção x, na direção y e na direção z. E cada um deles dado pelo gradiente de temperatura nessa direção. Tá? E temos aqui também para coordenadas cilíndricas e para coordenadas esféricas. Então, a coordenada cilíndrica a gente tem r, φ e z, e para a coordenada esférica r, θ e φ. O segundo modo de transferência de calor seria a convecção. A convecção, ela é a transferência de calor que ocorre entre uma superfície e um fluido em movimento, quando ambos estiverem em temperaturas diferentes. Então, além de eu exigir, né, a necessidade de uma diferença de temperatura, eu preciso também de um fluido em movimento. Tá? Na verdade, a convecção ela é a soma de duas parcelas, que é a condução e a advecção. Por quê? Qualquer substância, né, ela vai ter as moléculas que vão estar em constante movimento, igual eu exemplifiquei para a condução. Então, isso vai acontecer independente do fluido estar em movimento ou em repouso. Então, eu tenho essa transferência de calor. Porém, pelo fato do fluido estar em movimento, eu tenho uma transferência de calor adicional. Tá? Basta a gente pensar o seguinte, se eu tenho uma superfície, eu tenho o ar parado. Tá? Então, meu fluido está parado ali, eu consigo retirar de uma superfície uma quantidade de calor. Se eu quero amplificar ou aumentar essa transferência de calor, eu posso, por exemplo, ligar um ventilador. E aí, o que vai acontecer? Essa partícula que estava no contato ali com a superfície, se ele estava parado, ela vai esquentando ao longo do tempo. Se eu ligo o ventilador, ela sai e dá lugar a uma partícula nova com uma temperatura mais baixa, propiciando, então, uma transferência de calor adicional. Tá? Então, a convecção é a soma dessas duas parcelas, condução mais advecção. A advecção é a transferência de calor que ocorre pelo fato de o fluido estar em movimento. Uma outra coisa importante para falar da convecção é a seguinte, como ela exige, né, um fluido em movimento, esse escoamento do fluido ele pode ser gerado por meios mecânicos, como uma bomba ou um ventilador, ou mesmo a corrente de ar, né, de vento, por meios atmosféricos, ou então ela pode ser gerada naturalmente pelo movimento do ar quente subir. Tá? Então, a convecção que é gerada por meios mecânicos é chamada de convecção forçada. A convecção natural, ela representa essa transferência de calor gerada, né, por um escoamento causado por diferenças de temperatura, diferenças de densidade causadas por diferenças de temperatura. Vou fazer um desenho aqui para tentar explicar melhor. Imagina uma superfície que está aqui, e aí essa superfície está aquecida, e aí eu tenho um fluido parado aqui à direita. Então, essa molécula aqui, ó, ela vai aquecer. Quando ela aquece, ela vai ficar menos densa. Se ela fica menos densa, ela tende a subir. Então, uma outra que estava aqui, fora do contato térmico com a superfície, ela ocupa o lugar dessa. Então, com isso, eu gero um escoamento ascendente. Tá? Então, como esse escoamento é causado por diferenças de densidade, causadas por diferenças de temperatura, ele é chamado de convecção natural. Agora, imagine que isso aqui representa, por exemplo, uma placa de circuito impressa que eu preciso resfriar. Tá? A convecção natural, normalmente, é associada a velocidades mais baixas, então a transferência de calor é menos eficiente do que a transferência de calor por convecção forçada. Então, eu preciso aumentar essa taxa de transferência de calor. O que eu posso fazer? Eu posso ligar um ventilador aqui. Então, o meu escoamento vai ser uma parcela gerada por convecção natural e uma parcela gerada por convecção forçada. Então, a gente fala que essa convecção é convecção mista.
Então, é o que acontece, por exemplo, dentro da geladeira, né? A gente tem as correntes de convecção que são geradas pela diferença de densidade. E a equação de taxa que rege a convecção é a lei de resfriamento de Newton. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma superfície a uma temperatura Ts, e aí chega um fluido a uma temperatura T infinito. Então, o fluxo de calor por convecção seria H vezes essa diferença de temperatura. Esse H é um coeficiente de transferência de calor por convecção, ou coeficiente convectivo. A taxa de transferência de calor seria integral do fluxo ao longo da área. Tá? Que área que é essa? A área de contato entre o fluido e a superfície. Então, para um fluxo de calor constante, a taxa seria o fluxo vezes a área. O último modo de transferência de calor que a gente tem é a radiação. Radiação é a energia emitida na forma de ondas eletromagnéticas por uma superfície a uma temperatura não nula. Então, se eu tenho um corpo, ele está a uma temperatura diferente de 0 Kelvin, ele está emitindo energia. Essa energia é emitida na forma de ondas eletromagnéticas. A energia emitida ela vai depender da temperatura. Então, ela está distribuída ao longo de uma faixa de comprimentos de onda. Tá? Então, por exemplo, né, a energia do Sol chega até a Terra por meio da radiação. E a radiação ela não exige a presença de um meio para se propagar. Tá? Então, a energia do Sol chega até a Terra passando pelo vácuo. Inclusive, ela se propaga com mais eficiência no vácuo. A equação que rege a radiação é a lei de Stefan-Boltzmann. É um pouquinho diferente das outras, porque as equações de taxa, né, que eu mostrei, elas são já a transferência de calor que ocorre entre duas superfícies. E essa equação aqui, nessa forma, ela está representando o fluxo de calor emitido pela superfície. Tá? Então, o fluxo máximo de calor que é emitido por uma superfície é sigma vezes a temperatura da superfície elevada à quarta. Tá? Esse sigma é a constante de Stefan-Boltzmann, que vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin à quarta. Então, essa aqui é a máxima energia que um corpo pode emitir. O corpo que emite essa quantidade de energia é chamado de corpo negro. Tá? Então, o fluxo de calor, watt por metro quadrado, é dado por essa expressão, e a taxa é o fluxo multiplicado pela área. Mas o que importa, né? A taxa real que um corpo emite, porque os corpos não são considerados um corpo negro. Tá? Então, a gente tem a taxa real, que seria o quê? A taxa máxima, vezes uma propriedade que é chamada de emissividade. Essa propriedade representa a aproximação do corpo em relação ao corpo negro. Quanto maior a emissividade, mais esse corpo vai se aproximar de um corpo negro. Então, é a razão, né, entre a taxa que o corpo emite e a taxa que o corpo negro emite. Só que a gente ainda está na energia emitida por um corpo. O que importa, na verdade, é a troca de calor entre esses dois corpos. Então, dependendo da configuração, né, desses corpos, por exemplo, se eu tenho uma superfície na horizontal e uma superfície na vertical, em temperaturas diferentes, eu vou conseguir uma troca de calor. Se eu pegar duas superfícies iguais, porém uma de frente para a outra, eu tenho uma troca de calor mais eficiente do que se elas estiverem assim. Então, depende da configuração. Ao longo do curso, né, ao longo do livro todo de transferência de calor, são estudadas muitas configurações, tá? Mas a mais simples delas, que é usada no começo do curso, é a gente considerar que eu tenho uma superfície, tá? Ela tem emissividade ε e uma área A, e ela está a uma temperatura Ts. E ela está completamente envolvida por uma superfície maior que está a uma temperatura T infinito. Então, nesse caso, o fluxo de calor trocado entre essas superfícies é dado por ε, sigma, vezes a diferença de temperaturas elevada à quarta potência. Tá? É muito importante que, quando a gente trabalha com radiação, todas as temperaturas têm que estar na escala absoluta, tá? Em Kelvin ou graus Rankine.
e aí a taxa, né, o fluxo vezes a área. Aí um detalhe que é importante, que é o seguinte: rigorosamente, somente a condução e a radiação devem ser classificados como processos de transferência de calor. Por quê? Porque são os únicos dois modos, né, que exigem apenas a existência de uma diferença de temperatura para acontecer. A convecção, ela exige também a existência, né, de um escoamento, um fluido em movimento, trocando calor com a superfície. Porém, a convecção ela é tão importante que ela passou a ser admitida como um dos modos de transferência de calor. Se a gente pega o livro de transferência de calor, um livro grosso assim, metade dele é simplesmente a convecção. Então, é de fato um modo muito importante. Então, a literatura acaba reconhecendo que ele pode fazer parte. Bom, por enquanto, nesse momento é isso, né? É uma análise inicial, tá? Apenas os modos de transferência de calor mesmo, essa visão geral. Obrigada a todo mundo.